As filhas do empresário cavavam na pequena horta com a empregada quando Tiago parou no meio do gramado. O celular ainda vibrava com a ligação milionária que acabou de desligar. Pela primeira vez, viu as gêmeas realmente felizes, sujas de terra, rindo com Mariana de um jeito puro que o dinheiro jamais compraria. Ali, observando aquela cena simples, o empresário viúvo percebeu que havia perdido o que mais importava na vida: ser pai de verdade. Renato deu 3 passos à frente e o som dos sapatos na grama chamou a atenção de Mariana. Ela levantou o rosto, limpou discretamente uma mancha de terra da testa com as costas da mão enluvada e sorriu com aquela educação respeitosa que sempre mantinha. Boa tarde, Sr. Renato. As gêmeas continuaram concentradas no buraco que cavavam, completamente alheias à presença do pai. Ele ficou parado ali, observando as mãos pequenas trabalharem com uma dedicação que raramente via em suas reuniões de diretoria mais importantes. Elas pediram para plantar flores, explicou Mariana, ajeitando o avental branco que já exibia algumas manchas de terra úmida. Espero que não se importe, senhor. Renato balançou a cabeça devagar, ainda processando a cena diante dele. Não me importo. A voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. Isabela, sempre a mais falante das gêmeas, finalmente percebeu a presença dele. Levantou o rostinho sujo de terra, os olhos castanhos brilhando de alegria pura e genuína. Papai, olha o que a gente está fazendo! Ela apontou para o buraco na terra com um orgulho imenso, como se estivesse mostrando a maior conquista da vida. Vamos plantar flores cor-de-rosa. A Mariana disse que elas vão crescer bem grandes e bonitas. Valentina, naturalmente mais tímida que a irmã, se virou também, mas com menos euforia. E amarelas também, papai, e brancas, vai ficar lindo quando crescer. As palavras saíram um pouco atropeladas, misturadas com risadinhas baixas. Renato agachou devagar, sentindo os joelhos protestarem contra o movimento incomum. Quando foi a última vez que tinha feito isso? Quando foi a última vez que tinha se ajoelhado no chão para ficar exatamente na altura das filhas? E quanto tempo demora para crescer? Perguntou, genuinamente curioso, pela primeira vez em meses. Mariana se aproximou, ainda segurando uma das pás alaranjadas pequenas. Algumas semanas, senhor. Se cuidarmos bem todos os dias, regando na medida certa, elas vão florescer antes do verão chegar. Isabela bateu palmas com entusiasmo, deixando cair um pouco de terra no vestido florido já sujo. A gente vai cuidar todo santo dia, né, Valentina? Vai sim! A resposta veio em coro perfeito, seguida de mais risadinhas que encheram o jardim silencioso. Renato olhou para Mariana e percebeu pela primeira vez como ela era jovem, devia ter uns 27 anos. Havia algo especial na forma como falava com as meninas, na paciência infinita que demonstrava, no carinho genuíno que transparecia em cada gesto, em cada palavra cuidadosa. Você tem filhos, Mariana? A pergunta saiu antes que pudesse pensar melhor, antes que pudesse filtrar suas palavras. Ela balançou a cabeça lentamente, e por um instante, algo parecido com uma tristeza profunda atravessou seu rosto jovem. Não, senhor, mas sempre quis ter. Renato ficou em silêncio por alguns segundos longos, processando a resposta e o tom melancólico dela. Então, por que cuida das minhas com tanto carinho? Por que dedica tanto tempo e atenção a elas? Mariana olhou para as gêmeas que voltaram a cavar com concentração total. Depois olhou diretamente para ele, os olhos claros, cheios de sinceridade. Porque elas merecem, senhor. Toda criança merece ser amada, cuidada, ouvida de verdade. Não importa se são minhas ou não. As palavras atingiram Renato como um soco direto no estômago, tirando o ar dos pulmões. Ele sentiu uma dor aguda no peito. Quando foi a última vez que tinha realmente ouvido as filhas? Quando foi a última vez que tinha parado para perguntar como elas se sentiam, o que sonhavam, o que as deixava verdadeiramente felizes?
Valentina puxou a barra do terno dele com força, interrompendo seus pensamentos sombrios. Papai, você vai nos ajudar a cuidar das flores? Todo dia mesmo? Ele olhou para a filha, para as mãos pequenas completamente sujas de terra preta, para o sorriso esperançoso que iluminava o rostinho delicado. Pensou na agenda lotada que a secretária sempre colocava na mesa dele, todas as manhãs sem falta. Pensou nas reuniões importantes com investidores internacionais, nos contratos milionários que mudavam o rumo de empresas inteiras, nos negócios que movimentavam fortunas. Pensou em tudo que sempre usava como desculpa perfeita para não estar presente, para não ser o pai que as filhas realmente mereciam ter. Vou, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza absoluta da voz. Todo santo dia, sem exceção nenhuma. As duas pularam de alegria e imediatamente largaram as pás na terra úmida e o abraçaram com uma força impressionante para crianças tão pequenas. O terno caro de alfaiataria ficou completamente sujo de terra molhada e manchas verdes de grama. Pela primeira vez em anos, ele não se importou nem um pouco com a sujeira, nem com o preço da roupa. Mariana sorriu. Um sorriso verdadeiro e caloroso que iluminou todo o rosto dela de uma forma que ele nunca tinha notado antes. Elas vão ficar muito felizes, Senhor. Isso vai significar o mundo inteiro para elas. Renato se levantou devagar, mas não saiu correndo de volta para o escritório, como sempre fazia quando as filhas o procuravam. Ficou ali mais alguns minutos preciosos, observando as meninas trabalharem com dedicação impressionante, ouvindo as risadas cristalinas que pareciam música celestial. Depois caminhou lentamente para dentro da casa imensa, mas algo fundamental havia mudado dentro dele, algo que ele nem conseguia nomear ainda, mas que sentia pulsando forte no peito. Entrou no escritório amplo, onde a secretária o esperava, com uma pilha enorme de documentos urgentes espalhados sobre a mesa de mogno. Senhor Renato, a reunião com os investidores japoneses é em 45 minutos. Eles já confirmaram presença e estão no hotel aguardando. Ele olhou pela janela panorâmica e viu as filhas ainda no jardim, ainda rindo, ainda descobrindo o mundo através de algo tão simples quanto plantar flores coloridas. Cancela a reunião, Cláudia. A secretária piscou várias vezes seguidas, completamente confusa e surpresa. Como assim, senhor? Mas eles vieram do Japão especialmente para essa apresentação. O voo deles foi ontem à noite. Reagenda para amanhã de manhã, primeira hora. Hoje eu tenho compromissos mais importantes que surgiram de última hora. Senhor, esse contrato vale 12 milhões. Se cancelar agora, eles podem ficar extremamente ofendidos e... Renato se virou para ela, os olhos mais firmes do que ela já tinha visto. Cláudia, se eu perder minhas filhas... Vou perder algo que 12 milhões, 120 milhões ou 1 bilhão não podem comprar de volta jamais. Cancela tudo de hoje. Absolutamente todos os compromissos. Subiu as escadas largas para o quarto, trocou o terno manchado por roupas simples que nem lembrava que tinha no armário. Calça jeans desbotada, camisa de algodão azul clara. Quando desceu, a secretária ainda estava parada no mesmo lugar, boquiaberta, segurando os documentos como se fossem objetos estranhos. Ele passou por ela sem dar mais explicações e voltou para o jardim ensolarado, onde sua vida real estava acontecendo. As meninas gritaram de alegria quando o viram voltando com roupas diferentes. Papai voltou! Papai trocou de roupa! Mariana estendeu uma pá pequena para ele, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e aprovação silenciosa. Quer ajudar de verdade agora, senhor? Renato pegou o objeto simples, sentiu o peso leve na mão, olhou para a terra úmida que logo estaria sob suas unhas, sempre impecáveis e tratadas semanalmente. Olhou para os sorrisos largos das filhas, para a aprovação calorosa nos olhos claros da empregada, que estava se tornando muito mais do que isso.
Quero aprender absolutamente tudo sobre plantar flores, desde o começo, passo a passo. Ajoelhou ao lado de Isabela, que imediatamente começou a dar instruções com toda a seriedade do mundo. Primeiro a gente cava bem fundo, papai. Tem que fazer um buraco grande e redondo para a raiz crescer forte e saudável. Ele começou a cavar, sentindo a terra úmida e fria sob as mãos desacostumadas. Era uma sensação completamente estranha, quase esquecida da infância muito distante no interior. A última vez que tinha tocado terra assim, devia ter uns 25 anos. Valentina se aproximou do outro lado, trazendo um vasinho pequeno com cuidado. E depois a gente coloca a plantinha com muito cuidado, papai. Não pode apertar muito, senão machuca as raízes delicadas que são importantes. Mariana observava tudo com um sorriso discreto, mas constante, orientando quando necessário, corrigindo gentilmente quando alguma das meninas se empolgava demais. Isso mesmo, senhor Renato. Está fazendo muito bem para alguém que nunca fez isso antes. Trabalharam juntos por mais de 1 hora completa. Renato perdeu totalmente a noção do tempo, algo que simplesmente nunca acontecia na vida dele. Sua existência sempre foi regida por relógios suíços caros e compromissos marcados com precisão militar absoluta. Pronto! Isabela bateu palmas com entusiasmo contagiante quando terminaram de plantar a 4ª muda. Agora a gente tem que regar bem direitinho, senão elas ficam com sede e murcham. Mariana trouxe o regador verde cheio de água fresca. As meninas se revezaram com organização impressionante, cada uma regando uma planta diferente com cuidado exagerado e adorável. Renato ficou observando, completamente fascinado pela paciência infinita dela, pela forma natural como transformava possíveis conflitos entre as irmãs em cooperação espontânea e harmoniosa. Você é extraordinariamente boa com elas, Mariana, disse baixinho para não interromper o momento mágico. Mariana sorriu sem tirar os olhos das meninas concentradas. Elas são crianças maravilhosas, senhor. Inteligentes, carinhosas, curiosas sobre tudo. Só precisam de atenção verdadeira, de tempo de qualidade, de presença real e constante. Presença real e constante. As palavras ficaram ecoando na cabeça dele como sinos tocando insistentemente. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode me mandar parar se achar invasivo demais. Ela hesitou por um momento, avaliando, mas depois assentiu com confiança. Claro, senhor, pode perguntar, porque você nunca teve filhos próprios. Seria uma mãe absolutamente extraordinária. Qualquer criança no mundo teria uma sorte imensa de ter você como mãe. O rosto dela ficou sério de repente, a alegria natural sumindo por alguns segundos pesados. A vida nem sempre acontece exatamente como planejamos, senhor Renato. Eu estava noiva há 3 anos. Íamos casar no final do ano, ter pelo menos 2 filhos, mas ele morreu em um acidente de trabalho 2 meses antes do casamento. Renato sentiu o peito apertar dolorosamente, como se alguém estivesse espremendo seu coração com força. Sinto muito, Mariana. Eu não sabia absolutamente nada disso. Me perdoe por ter perguntado. Não precisa se desculpar, senhor. Poucas pessoas sabem dessa história. Não gosto muito de falar sobre isso porque ainda dói, mas cuidar das suas filhas me dá propósito real. Me faz sentir que ainda posso fazer diferença significativa na vida de alguém especial. Ele ficou em silêncio por vários segundos, processando a informação dolorosa. Mariana trabalhava na casa dele há quase 2 anos completos, e ele nunca tinha se dado ao trabalho mínimo de conhecê-la de verdade, de saber sua história pessoal, seus sonhos guardados, suas dores secretas. As meninas têm uma sorte imensa de ter você aqui todos os dias, Mariana. E eu também tenho essa sorte, mesmo não merecendo. Mariana o olhou com surpresa genuína, estampada no rosto jovem. Obrigada, senhor. Isso significa muito para mim. Muito mais do que o senhor imagina.
As gêmeas terminaram de regar as 4 mudas com capricho impressionante. Papai, a Mariana disse que a gente pode fazer biscoitos de chocolate. Você vai fazer junto com a gente? Por favor, por favor. Renato olhou para o relógio caro no pulso. 4h20 da tarde. Normalmente estaria em alguma reunião estratégica importante, discutindo números impressionantes e fusões empresariais. Vou fazer absolutamente tudo com vocês duas. Biscoitos, jantar, brincadeiras, o que quiserem fazer. Entraram pela porta dos fundos na cozinha enorme, área que Renato raramente frequentava em sua própria casa gigantesca. A cozinheira tinha folga naquele dia, então Mariana assumiu o comando com naturalidade impressionante. Vamos fazer biscoitos de chocolate com gotas especiais. Vocês vão me ajudar a misturar todos os ingredientes direitinho, combinado? As meninas subiram em banquinhos de madeira colorida. Mariana começou a separar os ingredientes da despensa organizada, explicando cada um com paciência didática. Farinha especial, açúcar cristal, ovos frescos, manteiga cremosa, chocolate em gotas. Renato observava encostado na parede de azulejos brancos, completamente fascinado por aquele mundo simples e acolhedor que sempre esteve ali na casa dele, mas que nunca tinha realmente visto ou valorizado. Senhor Renato, pode quebrar esses ovos para mim? Mariana estendeu 3 ovos brancos grandes. Ele pegou com cuidado e percebeu que as mãos tremiam levemente de nervosismo. Quando foi a última vez que tinha quebrado um ovo de verdade? 10 anos? 15 anos? Mais? Quebrou o primeiro com cuidado excessivo, quase receio infantil. Pedaços pequenos de casca caíram na tigela junto com a clara transparente. Deixa eu tirar os pedacinhos, papai. Isabela pescou os fragmentos com os dedinhos habilidosos, rindo baixinho da inexperiência adorável do pai. As meninas bateram palmas entusiasmadas, como se ele tivesse realizado algo absolutamente extraordinário, como se quebrar um ovo fosse uma conquista monumental, digna de celebração. Trabalharam juntos por mais de 1 hora inteira, misturando a massa pegajosa e aromática, fazendo bolinhas completamente tortas e irregulares, rindo alto quando a farinha espirrava para todos os lados da cozinha. Renato limpou o rosto de Valentina com um pano úmido, removendo uma mancha branca da bochecha rosada. Você está parecendo um fantasminha da farinha, brincou com carinho. Ela riu com gosto, mostrando os dentinhos pequenos. Você também, papai. Olha seu nariz. Quando os biscoitos ficaram prontos no forno, exalando um aroma delicioso que tomou conta da casa inteira, as meninas provaram com entusiasmo contagiante. Esse daqui é o mais gostoso do mundo. Isabela mordeu o biscoito torto que o pai tinha moldado com dificuldade. É o do papai. É o melhor de todos. Renato sentiu os olhos arderem inesperadamente. Era apenas um biscoito completamente torto e mal feito, mas para as filhas era especial e único porque ele tinha feito com as próprias mãos, com amor e dedicação. O resto da tarde passou voando como nunca antes. Brincaram no jardim espaçoso, leram histórias coloridas, desenharam juntos na mesa da sala. Quando chegou a hora do banho, Isabela perguntou com esperança brilhando nos olhos. O papai vai dar banho na gente hoje? Renato olhou para Mariana, que assentiu encorajadora com um sorriso caloroso. Vou dar banho em vocês duas, sim. Subiu com as meninas para o banheiro amplo, preparou a banheira com água morna, ajudou com os pijamas macios. Eram gestos simples e cotidianos que Mariana fazia todos os dias, sem exceção, mas que para ele eram completamente novos e emocionantes. Depois do jantar tranquilo na cozinha aconchegante, algo absolutamente inédito naquela casa formal, ele colocou as filhas para dormir com cuidado. Sentou na cama entre as duas e leu uma história sobre uma princesa corajosa que salvava o reino plantando flores mágicas. No meio do livro colorido, Valentina já dormia profundamente no braço dele. Isabela lutava contra o sono com determinação.
Boa noite, papai. Eu te amo muito, muito mesmo. Eu também te amo, meu amor, mais do que tudo neste mundo. Desceu devagar, pisando de leve para não acordar ninguém. Mariana estava na cozinha, lavando os últimos pratos da noite com movimentos eficientes. Elas dormiram rapidinho hoje, comentou sem olhar para ele. Renato se sentou no balcão de mármore, observando os movimentos graciosos dela. Mariana, preciso te agradecer de coração por absolutamente tudo que você faz por elas, por mim, por essa família toda. Ela parou de lavar e o encarou com seriedade. Senhor Renato, posso ser completamente sincera? Por favor, seja. O senhor é um homem fundamentalmente bom. Eu percebo isso todos os dias, mas se perdeu completamente no caminho. Esqueceu do que realmente importa na vida. Voltou a lavar os pratos com movimentos pensativos. Dinheiro é importante para sobreviver, mas absolutamente nada vale a pena se perder suas filhas no processo. Renato ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como se fossem revelações sagradas. Você tem razão completa. Me perdi totalmente. Fiquei tão obcecado em construir um império financeiro que esqueci completamente de construir uma família de verdade. Ainda dá tempo de mudar tudo, Senhor. Elas ainda são pequenas e maleáveis. Ainda dá tempo de recuperar completamente o que foi perdido. Ela serviu um copo de água gelada para ele. Mas tem que ser mudança real e permanente, não apenas um dia bonito e romântico. Eu sei disso, e eu vou mudar para sempre. Não sei exatamente como ainda, mas vou encontrar um jeito definitivo. Ele bebeu a água devagar. Mariana, você já pensou seriamente em estudar? Fazer faculdade? Realizar seus sonhos? Ela sorriu tristemente, baixando os olhos. Já pensei muito, senhor. Mas não tenho dinheiro suficiente para isso e preciso trabalhar em tempo integral para me sustentar. E se eu pagasse completamente seus estudos? Você poderia estudar durante o dia e trabalhar aqui apenas à tarde e noite. Mariana parou completamente surpresa e confusa. Senhor, não precisa fazer uma coisa dessas, seria demais. Não é sobre precisar ou não, é sobre fazer exatamente o que é certo e justo. Você cuida das minhas filhas com um amor que eu nem consigo descrever adequadamente. Merece ter todas as chances de realizar seus sonhos pessoais. Ela ficou em silêncio por longos segundos, os olhos marejados de emoção pura. Eu sempre quis fazer pedagogia. Sempre sonhei em ser professora de crianças pequenas. Então você vai fazer pedagogia e vai ser a melhor professora do mundo. Vou cuidar pessoalmente de todos os detalhes. Renato se levantou com determinação. E não aceito não como resposta de forma alguma. Mariana limpou as lágrimas que escorriam silenciosamente. Obrigada, senhor. O senhor não imagina nem um pouco o quanto isso significa para mim. Você mudou minha vida inteira hoje, Mariana. É o mínimo absoluto que posso fazer em retribuição. Subiu para o quarto, mas passou pelo quarto das meninas antes. Elas dormiam tranquilas e serenas, abraçadas uma na outra. Aproximou-se devagar, deu um beijo delicado na testa de cada uma. Prometo solenemente que vou ser um pai muito melhor daqui para frente. Prometo que vou estar presente sempre. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o normal e desceu para a cozinha esperando encontrar Mariana, preparando o café da manhã. Estava ansioso para vê-la, para continuar as conversas da noite anterior, mas a cozinha estava completamente vazia e silenciosa. Apenas Dona Rosa, a cozinheira, estava lá, com uma expressão visivelmente preocupada no rosto enrugado. Bom dia, Rosa. Cadê a Mariana? A cozinheira hesitou visivelmente, limpando as mãos no avental nervosamente. Senhor Renato, a Mariana não veio trabalhar hoje. O sangue de Renato gelou instantaneamente nas veias.
Como assim não veio? Está doente? Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Ela ligou bem cedo, antes das 6. Disse que... Rosa parou, sem coragem de continuar. Disse o quê, Rosa? Fale imediatamente. Ela disse que não volta mais. Pediu demissão definitiva. Renato sentiu como se o chão tivesse desaparecido completamente sob seus pés. O mundo girou violentamente. Por quê? Ela disse o motivo? Não disse motivo nenhum, senhor. Só disse que era melhor assim para todo mundo. E que mandaria alguém buscar as coisas pessoais dela. Renato ficou paralisado por alguns segundos eternos, processando o impacto devastador da notícia. Ela tinha fugido. Depois de tudo que conversaram, depois da conexão que sentiram, depois das promessas. Por quê? Medo da proximidade? Da mudança social? Da responsabilidade? Ele não podia simplesmente deixar isso acontecer. Não agora que tinha encontrado a luz no fim do túnel, não depois de descobrir o que realmente importava na vida. Rosa, fica com as meninas, chama a babá reserva se precisar de ajuda. Mas, senhor, o senhor tem 3 reuniões importantes marcadas para esta manhã. Renato pegou a chave do carro, os olhos queimando de determinação absoluta e desespero controlado. Eu vou atrás dela, Rosa, e não volto para casa sem uma explicação completa e definitiva. Renato arrancou com o carro da garagem, o motor rugindo alto demais para um domingo de manhã. Suas mãos tremiam no volante enquanto dirigia pelas ruas vazias do condomínio de luxo, tentando processar a informação devastadora que Rosa havia dado. Mariana tinha pedido demissão. Tinha ido embora. Depois de tudo que conversaram na noite anterior, depois da promessa da faculdade, depois do momento íntimo na cozinha, quando ela finalmente se abriu sobre o noivo falecido. Como ela podia simplesmente desaparecer? Ele acelerou pela avenida principal, ignorando os limites de velocidade, o coração batendo descompassado no peito. Precisava encontrá-la. Precisava entender. Não podia deixar que ela fugisse da vida deles, das meninas, dele. Pegou o celular e discou o número dela pela 10ª vez. Caixa postal novamente. Mariana, sou eu, por favor, me liga. As meninas estão perguntando por você. Eu preciso falar com você. Por favor. Desligou frustrado e pisou mais fundo no acelerador. Lembrou-se vagamente do endereço na ficha de contratação dela. Um bairro na zona leste, longe dali. Nunca tinha ido àquela região da cidade, mas hoje iria até o fim do mundo se fosse necessário. O trânsito dominical estava leve, mas cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Renato tamboreava os dedos no volante, a ansiedade corroendo seu estômago. Por que isso importava tanto? Ele era um empresário acostumado a perdas, a funcionários que saíam, a mudanças constantes. Mas aquilo era diferente. Mariana era diferente. Ela não era apenas a babá das suas filhas. Era a mulher que tinha trazido vida para dentro daquela casa fria. Era quem fazia Isabela e Valentina rirem de verdade. Era quem tinha mostrado a ele como ser pai. E ele percebeu com um susto, a primeira mulher em anos que despertava algo real em seu peito. Chegou no bairro depois de 40 minutos de trânsito pesado. As ruas eram estreitas, as casas simples e grudadas umas nas outras. Seu carro importado destoava completamente daquele cenário, atraindo olhares curiosos dos moradores que varriam as calçadas ou lavavam carros na rua. Encontrou o endereço. Uma casa pequena de portão azul desbotado, com uma pequena varanda onde roupas secavam no varal. Estacionou e bateu palmas no portão. Mariana! Mariana, sou eu, Renato! Silêncio. Tentou novamente, mais alto. Por favor, Mariana, precisamos conversar. Uma vizinha apareceu na janela ao lado, curiosa. Moço, a Mari não tá não. Saiu cedinho com uma mala. O sangue de Renato gelou. Saiu? Para onde? Não sei não, mas estava chorando muito.
Disse que ia embora da cidade. Rodoviária. Ela devia ter ido para a rodoviária. Renato agradeceu rapidamente e correu de volta para o carro. Suas mãos tremiam tanto que demorou para conseguir ligar a ignição. A rodoviária ficava do outro lado da cidade. Se ela saiu cedo, talvez ainda estivesse lá esperando o ônibus. Talvez ainda houvesse tempo. Dirigiu como um louco, cortando o trânsito, passando o sinal amarelo, buzinando para carros mais lentos saírem da frente. O celular tocou. Por um segundo, seu coração disparou, achando que era ela. Mas era Cláudia, a secretária. Senhor Renato, os japoneses estão ligando. Querem reagendar para hoje mesmo. Dizem que... Cláudia, cancela tudo. Tudo mesmo. Não quero ser incomodado pelo resto do dia. Mas, senhor... Ele desligou sem esperar resposta. Nada importava agora, além de encontrar Mariana. A rodoviária estava movimentada mesmo sendo domingo. Renato deixou o carro em fila dupla, ignorando os guardas que apitavam, e correu para dentro do saguão. O cheiro de diesel e comida barata invadiu suas narinas. Milhares de pessoas circulavam com malas, crianças chorando, famílias se despedindo. Como ia encontrá-la no meio daquela multidão? Correu para o painel de partidas, os olhos percorrendo freneticamente os destinos. Interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Para onde ela iria? Lembrou da conversa na cozinha. Ela mencionou que era do interior de Minas, que veio para a capital tentar a vida depois que o noivo morreu. Minas Gerais. Viu no painel. Ônibus para Belo Horizonte saindo em 10 minutos. Plataforma 8. Desceu correndo as escadas, empurrando pessoas, pedindo desculpas sem parar. Chegou na plataforma ofegante. O ônibus estava lá, motor ligado, bagageiro sendo fechado. Os passageiros já estavam embarcando. Renato correu até a porta. "Espera, por favor!" O motorista o olhou irritado. "Tem passagem?" "Não, mas preciso falar com alguém que está aí dentro. É urgente." "Não pode subir sem passagem, amigo." Renato tirou a carteira do bolso desesperado. "Eu compro todas as passagens que sobraram. Pelo amor de Deus, só me deixa subir." O desespero na sua voz fez o motorista hesitar. Renato aproveitou e subiu os degraus antes que pudesse ser impedido. O corredor estava cheio de gente se acomodando nas poltronas. Ele foi passando, olhando cada rosto, o coração na garganta, e então a viu. Sentada na janela, encolhida, olhando para fora com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Parecia tão pequena, tão frágil, tão diferente da mulher forte que ele conhecia. Mariana! Ela se virou devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Quando viu Renato ali, parado no corredor, suado e desesperado, seus olhos se arregalaram em choque. "Renato, o que você está fazendo aqui?" "Vim te buscar, vim te levar para casa." "Eu não posso voltar." A voz dela saiu quebrada. "É melhor assim." "Melhor para quem? Para as meninas que estão chorando em casa? Para mim, que não consegui nem tomar café direito depois que soube que você foi embora?" Os outros passageiros começaram a reclamar da demora. O motorista gritou lá de trás: "Vai descer ou vai viajar? Tem o horário a cumprir." Renato ignorou tudo e estendeu a mão para ela. "Desce comigo, Mariana, por favor." "Eu não posso," ela repetiu, mas sua voz estava cada vez menos convincente. "Não dá certo, Renato. Somos de mundos muito diferentes." "E daí? Que diferença faz isso?" "Faz toda a diferença. Você é empresário, milionário. Eu sou empregada doméstica. As pessoas vão falar, vão dizer que sou interesseira." "Deixa falarem. Não me importo com a opinião de ninguém." "Mas eu me importo." Ela se levantou agitada. "Eu me importo porque já passei por isso antes. Quando fiquei noiva do João, a família dele me olhava como se eu fosse um bicho. Diziam que eu estava atrás do dinheiro dele. E quando ele morreu..." A voz dela quebrou. "Quando ele morreu, eles me culparam. Disseram que se ele não tivesse se envolvido comigo, não teria morrido trabalhando tanto para me sustentar."
Renato sentiu uma dor aguda no peito ao ver o sofrimento dela. Mariana, eu não sou ele, e minha situação é completamente diferente. É sim, é pior. Você tem muito mais dinheiro, muito mais status, e eu continuo sendo a mesma empregada pobre. Você não é só uma empregada, você é a mulher que salvou minhas filhas, que me salvou de mim mesmo, que me mostrou como ser pai. Ele deu um passo à frente. Você é a mulher por quem eu me apaixonei. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo barulho do motor do ônibus. Mariana o encarou com os olhos arregalados, como se não conseguisse processar o que tinha ouvido. Você não pode falar isso, sussurrou. Por que não posso? É a verdade. Eu me apaixonei por você, Mariana. Pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você ama minhas filhas, como se fossem suas. Renato, se você entrar nesse ônibus, eu vou junto. Vou comprar uma passagem agora e vou sentar do seu lado até você aceitar voltar comigo. O motorista apareceu no corredor impaciente. Pessoal, decida logo. Ou desce ou fica, mas eu tenho que sair. Mariana olhou para Renato, depois para a janela, depois para as próprias mãos. Lágrimas continuavam escorrendo pelo seu rosto. Eu tenho muito medo, confessou baixinho. Medo de me machucar de novo. Medo de não ser suficiente para você. Você é mais que suficiente. Você é tudo o que eu preciso. Ele segurou as mãos dela. E sobre se machucar, eu também tenho medo. Tenho pavor. Mas tenho mais medo ainda de deixar você ir embora e passar o resto da vida me arrependendo. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos que pareceram eternos. Depois, devagar, pegou a bolsa que estava no banco ao lado. Vamos para casa, disse baixinho. Renato sorriu pela primeira vez em horas. Pegou a mala dela no bagageiro e desceram juntos do ônibus. O motorista balançou a cabeça rindo. Essa foi por pouco, hein? No carro, o silêncio reinou por alguns minutos. Mariana olhava pela janela, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Renato dirigia com uma das mãos no volante e a outra segurando a mão dela, como se tivesse medo que ela desaparecesse se ele soltasse. Por que você fugiu de verdade? Perguntou quando pararam no primeiro semáforo. Ela suspirou fundo. Porque ontem à noite, quando você ofereceu pagar meus estudos, quando conversamos na cozinha, eu percebi que estava me apaixonando por você. E isso me apavorou. Por quê? Porque você é meu patrão. Porque eu dependo de você financeiramente. Porque se as coisas dessem errado, eu perderia tudo. O emprego, a casa onde moro com as meninas, a chance de estudar. Ela limpou as lágrimas. E porque eu não quero que ninguém pense que estou me aproveitando de você. Renato parou o carro no acostamento, mesmo estando numa avenida movimentada. Desligou o motor e se virou para ela. Mariana, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você nunca se aproveitou de nada. Pelo contrário, você deu muito mais do que recebeu. Você cuidou das minhas filhas como uma mãe. Você me ensinou a ser pai. Você transformou nossa casa num lar. Ele acariciou o rosto dela. E sobre depender de mim financeiramente, isso vai mudar. Você vai estudar, vai se formar, vai ter sua profissão. Mas mesmo que não tivesse, mesmo que você quisesse continuar sendo só dona de casa e mãe das minhas filhas, eu ficaria honrado. Porque não existe trabalho mais importante que esse. E se as pessoas falarem mal? Que falem. Não vou viver minha vida baseado na opinião dos outros. E você também não deveria. Ele beijou a testa dela suavemente. Vamos para casa, Mariana. Vamos construir nossa família do jeito que der certo para nós, não para os outros. Quando chegaram na mansão, Isabela e Valentina estavam na janela da sala, com os narizes grudados no vidro. Assim que viram Mariana descendo do carro, saíram correndo pela porta da frente, gritando:
Mariana, Mariana, você voltou! Elas se jogaram nas pernas dela, quase a derrubando. Mariana se ajoelhou ali mesmo na entrada da garagem, abraçando as duas com força, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu pensei que você tinha ido embora para sempre, soluçou Isabela. A gente ficou muito triste, completou Valentina. Nunca mais, minhas amores. A Mariana nunca mais vai embora, prometo. Renato observava a cena encostado no carro, sentindo uma paz que nunca tinha experimentado. Aquilo era família, aquilo era amor verdadeiro, aquilo valia mais que todos os contratos milionários do mundo. Rosa apareceu na porta sorrindo aliviada. Ainda bem que o senhor trouxe ela de volta. As meninas não pararam de chorar. Naquela noite, depois que as gêmeas dormiram, Renato e Mariana se sentaram na cozinha para conversar sobre o futuro. Como vamos fazer isso funcionar? Perguntou ela, ainda insegura. Devagar, com paciência, respeitando seu tempo. Ele serviu café para os dois. Primeiro, você não é mais minha empregada. Você é minha namorada, se aceitar. Mariana sorriu timidamente. Aceito. Segundo, você vai começar a faculdade mês que vem. Já me informei, as inscrições ainda estão abertas. Renato, você não precisa... Preciso sim. Quero que você tenha sua independência, sua profissão. Quero que se sinta segura. Ele pegou a mão dela. E terceiro, vamos morar juntos. Você, eu e as meninas, como uma família de verdade. Mas e as pessoas? E sua ex-mulher? E os funcionários? Vamos lidar com cada situação conforme ela aparecer, juntos. Os meses seguintes foram de adaptação. Renato reorganizou completamente sua rotina. Cancelou viagens desnecessárias, delegou mais responsabilidades, passou a trabalhar apenas 8 horas por dia. Chegava em casa às 6 da tarde, religiosamente para jantar com a família. Mariana começou a faculdade de pedagogia. Estudava de manhã e cuidava das meninas à tarde, mas agora como membro da família, não como funcionária. Ela se mudou para um dos quartos de hóspedes, mas na prática passava a maior parte do tempo na suíte principal com Renato. O primeiro jantar com os amigos empresários de Renato foi tenso. Mariana estava nervosa, com medo de falar algo errado ou de não saber se comportar. Relaxa. Renato sussurrou no ouvido dela antes de entrarem no restaurante. Seja você mesma. É tudo o que precisa ser. Durante o jantar, um dos empresários fez um comentário maldoso sobre certas pessoas que se aproveitam de homens bem-sucedidos. Renato não deixou passar. Se você está se referindo a Mariana, sugiro que repense suas palavras. Ela é a mulher mais íntegra que conheço e não aceito desrespeito. O clima ficou gelado, mas ninguém mais disse nada. No carro, voltando para casa, Mariana segurou a mão dele. Obrigada por me defender. Sempre vou te defender. Sempre vou estar do seu lado. A ex-mulher de Renato, Ana, foi mais difícil de convencer. Ela não gostou nada da ideia das filhas conviverem tão intimamente com uma ex-empregada. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou numa conversa tensa no escritório dele. Tenho certeza absoluta. Mariana ama as meninas como se fossem filhas dela. E elas amam ela da mesma forma. Mas e se não der certo? E se vocês se separarem? As meninas vão sofrer. Se não der certo, vamos lidar com isso da melhor forma possível, mas estou apostando que vai dar certo. Ana levou alguns meses para aceitar a situação, mas quando viu como as filhas estavam felizes e bem cuidadas, acabou cedendo. Só cuida bem delas, disse para Mariana num encontro na escola. Pode confiar, elas são minha prioridade. 1 ano depois daquele domingo na rodoviária, Renato organizou uma festa no jardim. Era o aniversário de 8 anos das gêmeas, mas ele tinha outros planos além da comemoração. O jardim estava decorado com luzes coloridas, mesas com doces que Mariana tinha feito e todas as amigas da escola correndo pelo gramado.
As flores que plantaram naquele primeiro dia agora estavam enormes e coloridas, transformando o espaço num verdadeiro paraíso. No meio da festa, Renato pediu a atenção de todos. Pegou o microfone, mais nervoso do que ficava em palestras para 1000 pessoas. Eu queria agradecer a presença de todos, mas principalmente queria fazer um agradecimento especial. Ele olhou para Mariana, que estava servindo brigadeiro para as crianças, linda num vestido azul simples. Há 1 ano e meio, eu era um homem rico, mas completamente vazio. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importasse. Minhas filhas eram praticamente estranhas morando na minha casa. Eu não sabia ser pai, não sabia ser humano. Ele chamou Mariana com a mão. Ela veio até ele, tímida, o rosto corado. As meninas correram e se posicionaram ao lado deles. Então, uma pessoa especial me ensinou a ver o que realmente importa. Me ensinou que plantar uma flor vale mais que fechar um contrato. Me ensinou que o amor se constrói nos pequenos gestos, no dia a dia, na terra suja das mãos e na farinha espalhada pela cozinha. Renato se ajoelhou, não para as filhas dessa vez, mas para ela. Tirou uma caixinha de veludo do bolso. O jardim ficou em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de correr. Mariana, você salvou essa família. Você me salvou de mim mesmo. Você transformou nossa casa num lar cheio de amor. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Você aceita deixar de ser a namorada das minhas filhas para ser a mãe delas oficialmente? Você aceita casar comigo e plantar flores nesse jardim pelo resto das nossas vidas? Mariana colocou as mãos na boca, as lágrimas escorrendo livremente. As gêmeas gritavam em coro: Aceita, Mariana, aceita, por favor! Ela olhou para as meninas, que a encaravam com expectativa, depois para Renato, ainda ajoelhado à sua frente, depois para o jardim florido, que construíram juntos com tanto amor e paciência. Aceito, disse a voz embargada de emoção. Aceito 1000 vezes. Renato colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, levantou-se e a beijou sob os aplausos e gritos de alegria de todos os presentes. As meninas os abraçaram com força, pulando de felicidade. Agora você vai ser nossa mãe de verdade, gritou Isabela. Para sempre, completou Valentina. O casamento foi marcado para 6 meses depois, no mesmo jardim onde tudo começou. Cerimônia simples, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Mariana usou um vestido branco simples, mas elegante, que ela mesma escolheu numa loja modesta do centro da cidade. Não precisa ser caro para ser bonito, disse quando Renato ofereceu para comprar algo numa boutique famosa. As gêmeas foram daminhas, usando vestidos cor-de-rosa que combinavam perfeitamente com as flores do jardim. Rosa, a cozinheira, chorava discretamente na primeira fileira. Dona Teresa, a vizinha de Mariana, que se tornou como uma mãe para ela, estava radiante ao lado de Ana, que finalmente tinha aceitado completamente a nova configuração da família. A cerimônia foi conduzida por um celebrante simples, amigo da família. Quando chegou a hora dos votos, Renato segurou as mãos de Mariana e falou com o coração aberto. Mariana, eu prometo te amar todos os dias da minha vida. Prometo valorizar cada momento ao seu lado, cada risada, cada lágrima, cada conquista. Sua voz tremeu de emoção. Prometo ser o homem que você me ensinou a ser. Presente, carinhoso, verdadeiro. Prometo que nossas filhas sempre terão um pai que as coloca em primeiro lugar. E prometo que você nunca mais vai duvidar do seu valor, porque você é a pessoa mais valiosa que já conheci. Mariana limpou as lágrimas antes de falar, a voz firme, apesar da emoção. Renato, eu prometo te amar com toda a verdade que existe em mim. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos difíceis, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Ela olhou para as meninas que assistiam emocionadas.
Prometo cuidar das nossas filhas como se as tivesse gerado no meu ventre, porque o amor de mãe não depende de sangue, depende de entrega. Prometo te lembrar sempre do que realmente importa quando o mundo tentar te distrair. E prometo que vamos construir uma família baseada em amor verdadeiro, não em aparências ou convenções sociais. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, as gêmeas jogaram pétalas das flores que tinham plantado juntos 2 anos antes. A festa foi ali mesmo no jardim, com música ao vivo, comida deliciosa preparada por Rosa e muitas risadas sinceras. Renato dançou com Mariana a música que escolheram juntos, uma canção simples sobre amor verdadeiro que supera todas as barreiras. Depois, dançou com cada uma das filhas. Estou muito feliz, papai, disse Isabela durante a dança. Agora somos uma família completa de verdade. Sempre fomos, meu amor. Só precisávamos da peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Valentina o abraçou forte quando foi a vez dela. A Mariana é a melhor mãe do mundo. É sim, e vocês são as melhores filhas do universo. No final da noite, quando os convidados foram embora e as meninas subiram para dormir, Renato e Mariana ficaram sozinhos no jardim iluminado pelas luzes que tinham colocado especialmente para o casamento. Cansada? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Exausta, mas nunca estive tão feliz na vida. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não ter desistido de mim naquele dia na rodoviária. Obrigado por ter aceitado voltar, por ter dado uma chance para nós. Ele beijou o topo da cabeça dela. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro não conhece classe social, não liga para a conta bancária, só precisa de coragem para florescer. Sabe o que é engraçoso? Passei tanto tempo achando que não merecia nada além de servir os outros, que meu lugar era sempre nos bastidores, nunca no palco principal. E agora? Agora sei que meu lugar é exatamente aqui, ao seu lado, que nosso valor como pessoas não é definido pelo que temos no banco, mas por quem somos no coração. 2 anos depois, Mariana se formou em pedagogia com louvor. Renato estava na plateia com as meninas, agora com 10 anos, aplaudindo mais alto que todos quando ela subiu para pegar o diploma. Minha esposa é professora, gritou orgulhoso, sem se importar com os olhares. As meninas seguravam uma faixa que tinham feito em casa. Parabéns, mamãe, te amamos. Depois da formatura, Mariana abriu uma escola comunitária no bairro onde morava antes de conhecer Renato. Ensino gratuito para crianças carentes, financiado discretamente por ele, mas administrado completamente por ela. É o seu sonho, ele disse quando ela hesitou em aceitar o investimento. Eu só estou ajudando a realizar. A escola é sua, as decisões são suas. A Escola Esperança, como foi batizada, virou referência na região. Mariana contratou outras professoras, muitas delas mulheres em situação similar à que ela viveu. Trabalhadoras honestas, que só precisavam de uma oportunidade. 3 anos após o casamento, numa manhã de sábado, Mariana acordou passando mal. Renato insistiu para ela ir ao médico. Algumas horas depois, ela voltou para casa com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. E então, perguntou ele ansioso, estou grávida. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois a pegou no colo e a girou pela sala, gritando de alegria. Vamos ter um bebê nosso! As gêmeas, que agora tinham 11 anos, ficaram eufóricas com a notícia. Vamos ter um irmãozinho, gritou Isabela. Ou irmãzinha, corrigiu Valentina. Tanto faz, vai ser lindo, responderam em coro. A gravidez foi tranquila. Renato se tornou ainda mais protetor e carinhoso, se isso era possível. Reduziu ainda mais as horas de trabalho. Vendeu parte das empresas para se dedicar integralmente à família. Dinheiro eu já tenho mais do que preciso, explicou para Mariana quando ela protestou.
Agora eu quero tempo. Tempo para ver nossa família crescer. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de primavera, um menino saudável, de olhos claros como a mãe e o sorriso do pai. Como vamos chamar? Perguntou Mariana, o bebê nos braços. Renato pensou por um momento, olhando pela janela do hospital para o jardim lá fora, cheio de flores coloridas. Gabriel significa mensageiro de Deus, porque você foi minha mensagem de que ainda havia esperança no mundo. Gabriel, ela repetiu sorrindo, nome perfeito. As gêmeas conheceram o irmão ainda no hospital, completamente apaixonadas. Ele é tão pequenininho, sussurrou Isabela, com medo de acordá-lo. E tão lindo, completou Valentina, igualzinho ao papai. De volta em casa, a vida ganhou uma nova dinâmica. Renato assumiu grande parte dos cuidados com o bebê, levantando de madrugada para as mamadas, trocando fraldas, dando banho. Eu perdi essa fase com vocês duas, disse para as gêmeas. Não vou perder com o Gabriel. Mariana voltou ao trabalho na escola 3 meses depois, mas apenas meio período. Renato contratou uma babá para ajudar, mas fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes. Anos se passaram. Gabriel cresceu cercado de amor. As gêmeas se tornaram adolescentes responsáveis e carinhosas. A escola de Mariana virou uma rede de 5 unidades espalhadas pela cidade. Renato reduziu drasticamente seus negócios, ficando apenas com o essencial para manter o padrão de vida da família. Eu descobri que não preciso de um império para ser feliz, disse numa entrevista para uma revista de negócios. Preciso de uma família que me ame de verdade. Todos os domingos, sem exceção, a família inteira se reunia no jardim da casa. Plantavam flores novas, regavam as antigas, cuidavam juntos daquele espaço que tinha mudado todas as suas vidas. As flores originais, aquelas que Renato plantou com as meninas naquele primeiro dia transformador, agora eram enormes roseiras que cobriam toda a cerca, criando um verdadeiro mural vivo de cores e perfumes. Lembra do dia que plantamos as primeiras flores? Perguntou Isabela numa dessas manhãs dominicais, agora com 17 anos e se preparando para o vestibular. Lembro como se fosse ontem, respondeu Renato, segurando Gabriel, que agora tinha 4 anos no colo. Foi o dia que aprendi o que realmente importa na vida. Valentina, sempre mais observadora, sorriu. Foi o dia que ganhamos uma mãe de verdade, e você ganhou uma esposa de verdade. Gabriel, curioso como toda criança de 4 anos, puxou a camisa de Mariana. Mamãe, conta a história de como você e o papai se conheceram. Conta de novo. Mariana trocou um olhar carinhoso com Renato, que sorriu. Mesmo depois de todos esses anos, eles ainda se emocionavam ao lembrar do início de tudo. É uma história sobre um empresário muito importante que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a coisa mais importante de todas, começou Mariana, sentando na grama e puxando Gabriel para o colo. E sobre uma mulher simples que não tinha dinheiro, mas tinha muito amor no coração. E aí o que aconteceu? Perguntou Gabriel com os olhos brilhando, mesmo já conhecendo a história de cor. Renato se sentou ao lado de Mariana, rodeado pelas 2 filhas mais velhas, observando o jardim florido que construíram juntos ao longo dos anos. Cada flor ali tinha uma história. Cada canto guardava uma memória preciosa da família que se formou naquele lugar mágico. Aí eles se encontraram aqui mesmo neste jardim, continuou ele, a voz carregada de emoção. Ela cuidando de 2 meninas especiais, ele aprendendo a ser pai de verdade. E descobriram juntos que o amor verdadeiro não olha conta bancária, não mede diploma universitário, não liga para o que os outros vão falar. Mariana segurou a mão do marido, entrelaçando os dedos, como faziam sempre que queriam se conectar ainda mais. Descobriram que o amor só precisa de uma coisa para crescer forte e bonito como essas flores: coragem para plantar, paciência para regar todos os dias e fé
para acreditar que vai florescer no tempo certo. Gabriel bateu palminhas, encantado com a história que nunca se cansava de ouvir. Isabela e Valentina sorriram, lembrando de como eram pequenas quando tudo começou. Renato olhou ao redor, vendo sua família reunida naquele jardim que se tornou o símbolo de tudo que construíram juntos, e sentiu uma gratidão profunda invadir seu peito. Ali estava tudo que realmente importava: amor, união, simplicidade, presença verdadeira. Puxou Mariana para mais perto e sussurrou no ouvido dela, alto o suficiente para que todos ouvissem. Sabe o que aprendi nesses anos todos, meu amor? Que eu passei a vida inteira correndo atrás de contratos milionários, achando que sucesso se media em zeros na conta bancária. Mas o maior e mais importante negócio que fechei na minha vida foi quando tive a coragem de escolher vocês, nossa família, nosso amor verdadeiro, acima de qualquer fortuna do mundo. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.